3 técnicas para criar com segurança em artes plásticas. Sim, me foi perguntado assim, exatamente isso. Como é que eu faço para criar sem ficar tão inseguro? Né? Como é que eu faço para tirar essa insegurança, né, que eu tenho aqui comigo? Muito bem. Vamos lá para o nosso quadro branco, para a gente falar sobre isso. 3 técnicas para criar com segurança em artes plásticas. Bom, minha gente, existem algumas coisas que a gente pode fazer. Né? Primeira coisa que eu tenho que ressaltar é o seguinte: segurança, né, envolve você ter prática. Isso aí é sempre assim. Segurar, tornar-se seguro em algo é igual a praticar esse algo. Não tem outro caminho, tá? Não tem outro caminho, não. Você não compra segurança na farmácia. Me dê aí um quilo de segurança. Não dá um potinho de segurança. Você não vai conseguir um potinho de segurança. Segurança você só consegue adquirir praticando alguma coisa. Eu já dei esse exemplo aqui, posso repetir. Você não vai ter segurança para fazer um filé com fritas se você não fizer vários filés com fritas. Não preparar de várias maneiras isso. Não adianta, não tem jeito. Você não tem traquejo na cozinha, nunca fez uma batata frita, nunca preparou um filé. Então você não vai saber. Aí vai chegar alguém, você vai servir um filé com fritas sem ter certeza se aquilo vai dar certo. Isso é a insegurança. Né? Para você ter segurança em filé com fritas, você tem que preparar pelo menos alguns filés com fritas para você chegar e, né, você tem que praticar, não tem jeito. Né? E aí, no caso, em artes plásticas, essa insegurança vem, obviamente, da prática, mas é curioso, porque você não faz um quadro como um filé com fritas, que você está inseguro de fazer e querendo fazer para alguém, mas não sabe, por exemplo. Você não vai fazer o quadro para alguém. Né? Você faz o quadro para você. Né? É realmente uma questão, quando a gente fica com assim intenções de fazer coisas que não sejam para a gente. Se você ficar com esse pensamento de fazer coisas pensando no público, você vai ficar atormentada, você vai ficar atazanada, atarantada, porque você está fazendo uma coisa pensando em alguém, né? E não pensando em você mesmo. Né? Então é importante você se conhecer, né, em relação a essa prática, dominar isso e praticar esse ato criativo, esse algo que eu chamei aqui, para você mesmo. E não para terceiros. Vou até incluir aqui. Ó. E não barra, vou botar em maiúscula, jamais para terceiros. Sejam eles professores seus, cônjuges, cônjuges, tem aliás acento em cônjuges, né? Cônjuges. Quando eu falo cônjuges, é marido, mulher, companheiro, companheira, não importa, namorado, namorado. Você não faz pensando na pessoa, você faz pensando em você. Né? Amigos, etc. Colegas, né? Enfim, não importa, etc. Você tem que praticar para você. A prática é sua, não é para os outros, não é criando para os outros. Não, você está criando para você. E aí, quando tem isso, você só não pode se travar. É ser um próprio motivo de travação. Não, você se solta aí, relaxa aí, porque você é a dona do quadro, você decide o que vai acontecer. E aí é o seguinte, aí a gente já entra na segunda técnica, eu chamei de técnica isso. Primeiro, é a técnica da segurança, você ter segurança, praticar. A segunda é a técnica da aceitação dos erros e dos equívocos. Você tem que aceitar. A aceitação. Não adianta, você tem que se aceitar. A aceitação de erros e equívocos que, porventura, ocorram. Sim, porque você vai pintar uma coisa e pode dar um erro. Inclusive, o erro pode se transformar num acerto, pode ser aquele erro bom.
Ou um erro você vai mudar. Não tem problema errar. Você só vai ter segurança quando você tiver clareza, a partir dessa prática, que você comete erros. E o artista comete erros. Michelangelo cometeu erro. Leonardo da Vinci cometeu erro. Todos esses caras, Tintoretto, El Greco, todo mundo cometeu erro, gente. Mas tem quadro finalizado. Só que tem erros ali que ninguém sabe. Que ficou com eles. Eu estou falando de uma coisa assim, que não tem nada escrito me corroborando o que eu estou dizendo, tá? Vocês vão poder dizer, você está chutando. Tô. Só que eu sei que o artista comete erro. Todo artista. Até mesmo no trabalho finalizado. Então, baixa a bola, fica tranquila, fica tranquilo. Aceita os seus erros, os equívocos que porventura ocorram. E das duas, uma. Das duas, uma. A. Tente assimilá-los. Assimila os erros, eles podem ser muito interessantes. Tente assimilá-los. Muitas vezes o equívoco, o erro, ele veio por uma, vamos dizer assim, uma sugestão do teu inconsciente. Assimila, não tem problema. Ou, eu posso dizer B, fica meio, aí, B, corrija. Sim, você pode passar uma tinta branca e corrigir o erro, não tem problema. Ou então passar por cima outra cor, não tem problema. Não, não há, ou até parar, dependendo se for um papel, uma aquarela, você errou muito, não quer aquilo ali, corrija. Ou guarde-os, seria a letra C. Né? Para que guardar o erro? Para que guardar o erro? Para entender. Estou cheio de, enfim, los, né? Guarde-os para entendê-los. Sim, você tem que entender o que você errou ali. Se você não gostou de alguma coisa, guarda, não joga fora, não rasga. Não fica com aquela ilusão de que tem que preservar a minha imagem. Não, todo mundo erra. Para com isso. Então, a primeira técnica, torne-se seguro. Segunda técnica, aceite seus erros. Terceira técnica importante, depois de você fazer tudo isso, é você entender que é necessário. Sim, é necessário. Faça análise dos trabalhos. E entenda o que foi que aconteceu. Das duas, uma. Ou analise o que foi bom, ou analise o que foi mal. Ou seja, não deu certo. Né? Analisou? Entendeu? C. Repita. Repita tudo, repita o processo. Assim, você vai começar a desenvolver, de fato, uma análise crítica e poder desenvolver a segurança. Assim, é desta forma que você consegue. É realmente desta forma. Não tem outra forma, tá, gente? Não tem outra forma. Você precisa disso aqui. Ó. Você precisa realmente desenvolver essas três práticas. Tá bom?